Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo bíblico promovido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Quando nós iniciamos a série de estudos nos chamados profetas menores, nós iniciamos com os profetas mais antigos, ou seja, aqueles que profetizaram antes da queda de Samaria e do Reino do Norte, e também antes da queda de Jerusalém e do Reino do Sul. Durante esse período, nós temos visto que a mensagem desses profetas mais antigos chamava a atenção dos líderes do povo de Deus para os pecados que eles e o povo estavam cometendo. Essa palavra era dirigida aos reis, aos sacerdotes, aos falsos profetas e ao povo em geral. Por causa desses pecados que incluíam a violência, a opressão, os homicídios, imoralidade sexual e idolatria, os dois reinos caíram. Jerusalém foi invadida por 3 vezes pelos babilônios. A primeira delas no ano 609 a.C., quando Nabucodonosor levou a primeira leva de deportados de Judá para a Babilônia. A segunda deportação aconteceu no ano 598 a.C. Nessa época, o rei Joaquim foi levado para o exílio. E na terceira e última, quando houve a destruição completa da cidade de Jerusalém, ocorreu no ano 597 a.C. Na semana passada, nós estudamos sobre a mensagem do profeta Obadias, que profetizou um pouco depois da ruína de Jerusalém. O profeta Ezequiel, que é um dos profetas maiores, profetizou durante o exílio. O profeta Jeremias, antes da queda de Jerusalém, havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos. Em Jeremias 29:10, nós lemos assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, depois de quase 70 anos, Ciro, o rei persa, derrotou o Império Babilônico e, a seguir, editou um decreto ordenando ao povo de Judá que voltasse para Jerusalém e restaurasse a cidade. Isso está narrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. Assim como houve 3 deportações de israelitas para a Babilônia, o retorno deles também ocorreu em 3 ocasiões distintas. A primeira delas foi liderada por Zorobabel, no ano 538 a.C. Nesse momento, cerca de 50 mil pessoas voltaram para Judá. A segunda etapa desse retorno ocorreu no ano 458 a.C. e foi liderada pelo sacerdote Esdras. E a terceira foi liderada por Neemias e aconteceu no ano 445 a.C. Os desafios para os israelitas que voltaram na primeira leva eram muito grandes. Eles começaram a se envolver na reconstrução de Judá e na reconstrução de Jerusalém. Mas há pelo menos 4 aspectos dessa reconstrução que nós devemos considerar. Primeiro, a reconstrução do templo e dos demais edifícios da cidade. Segundo, a reconstrução dos muros da cidade. Terceiro, a reconstrução da nação israelita, daquele sentimento de nação. E também a reconstrução espiritual
dos israelitas como povo de Deus. É nesse contexto de retorno e de reconstrução que aparecem dois profetas, Ageu e Zacarias. Hoje nós vamos estudar a profecia de Ageu. Essa profecia foi anunciada e posteriormente foi escrita no ano 520 a.C., ou seja, cerca de 18 anos após a primeira leva de israelitas terem chegado em Judá. Abra sua Bíblia no profeta Ageu e logo no início nós vamos reconhecer que ele fala de alguns personagens que nós precisamos conhecer antes de estudar o livro. Esses personagens são os seguintes. Primeiro, o próprio profeta Ageu. O nome de Ageu significa festa, celebração. E é possível que esse nome se refira ao retorno dos israelitas, como também à restauração das festas religiosas dos judeus em Jerusalém. As festas foram restauradas. Festa de Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa, as festas de Lua Nova que eram celebradas mensalmente. Pois bem, outro personagem que aparece aí logo no início é Zorobabel. Zorobabel era um descendente do rei Joaquim, portanto ele era herdeiro do trono de Davi, ele era descendente de Davi, e naquela ocasião ele havia sido mandado para Jerusalém como o governador da província persa de Judá. Outro personagem que aparece aqui é Josué. Josué era o sumo sacerdote que havia voltado também para Judá, e a sua linhagem remonta desde o tempo de Arão, o irmão de Moisés. Então ele era de fato de linhagem sacerdotal, ele era descendente de Arão, ele era descendente de Levi, portanto. Então era o sumo sacerdote lá em Judá, na época. O povo de Judá também é importante aqui, porque a mensagem de Ageu, ela é para o povo. Naquele momento eram os cerca de 50 mil que haviam retornado da Babilônia, naturalmente os seus descendentes também, porque já haviam passado aí 18 anos. Outro personagem principal que aparece aqui é o Senhor dos Exércitos. É assim que Ageu se refere a Yahvé, o Deus dos israelitas. Esse nome, Senhor dos Exércitos, enfatiza a soberania do Senhor e o seu domínio sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Pois bem, agora nós podemos nos debruçar sobre o texto do profeta Ageu. Capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Eu gostei muito da última leitura que eu fiz do profeta Ageu, e pelo estilo da escrita de Ageu, eu usei um pouco a minha imaginação e comecei a ler o livro como se fosse um diário do profeta. Na verdade, apenas algumas páginas importantes desse diário. Por que isso? Porque ele identifica a data de cada um dos pronunciamentos que ele faz. O segundo ano de Dario, o rei persa, era o ano 520 a.C. O primeiro dia do 6º mês, pelo calendário da época, corresponde para nós ao dia 29 de agosto.
É importante saber que nesses dias celebrava-se a festa da Lua Nova, que acontecia todos os meses. Era um dia em que o povo se reunia para a adoração pública. A colheita já estava praticamente terminada e era tempo de agradecer a Deus por ela. Então, o texto diz que a palavra de Yahvé veio por meio do profeta Ageu. Mais uma vez é importante lembrar que a palavra não é do profeta. Ele é o mensageiro, mas a palavra é de Deus. E quem são os destinatários? Os principais destinatários são os líderes do povo. Zorobabel, o líder civil, e o sumo sacerdote Josué, o líder religioso. Embora a palavra seja para todo o povo, os líderes são os primeiros a ser alertados, pois eles têm o encargo de liderar o povo na obediência à palavra do Senhor. É muito bom a gente lembrar que Judá havia caído pela negligência e rebeldia dos seus reis e sacerdotes. Em vez de liderar o povo na obediência, eles eram os primeiros a quebrar a aliança entre Yahvé e o seu povo. O contexto da palavra de Ageu é a reconstrução do templo em Jerusalém. O livro de Ageu está muito relacionado ao livro de Esdras, o escriba. No livro de Esdras, nós lemos que os fundamentos desse novo templo foram lançados durante a festa dos tabernáculos, logo 2 anos após o retorno dos exilados. Então, no primeiro momento, parecia que o povo estava bastante motivado para essa reconstrução. Os levitas tocavam instrumentos, cantavam, louvando ao Senhor. O povo reunido também cantava, chorava. Bem, alguns choravam de tristeza, porque eles tinham conhecido o templo de Salomão e parecia que os fundamentos desse novo templo eram mais modestos. Mas a iniciativa ficou por aí. Nos próximos 16 anos, ninguém prosseguiu com a obra. O povo entendia que essa reconstrução do templo não era urgente, não era prioridade, podia ficar para depois, havia coisas mais importantes a fazer antes. As prioridades daquele povo estavam claramente invertidas. E eles repetiam: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, quais eram as prioridades do povo de Judá naquele tempo? É o que veremos a seguir. O povo de Judá estava negligenciando a obra de reconstrução do templo porque as suas prioridades eram outras. No livro de Ageu, capítulo 1, versos 3 e 4, nós lemos assim: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Muitos israelitas que voltaram da Babilônia haviam prosperado ali. Vários deles ocuparam cargos públicos, se dedicaram ao comércio, alguns chegaram mesmo a ocupar posições de liderança no governo babilônico. Quando eles voltaram para Judá, eles estavam acostumados a uma vida boa. Estavam acostumados a casas confortáveis, móveis de qualidade, uma alimentação sofisticada. Pois bem, quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram apenas ruínas e material carbonizado. Por isso, ninguém quis ficar morando na cidade. Provavelmente, nos primeiros meses, eles moraram em tendas, mas logo começaram a edificar as suas próprias casas, nas suas cidades, fora de Jerusalém. Depois de 7 meses, eles fizeram uma peregrinação a Jerusalém e ali eles conseguiram recuperar o altar que ficava em frente ao templo.
E tendo restaurado aquele altar, eles recomeçaram a oferecer os sacrifícios ao Senhor. Nesse tempo, eles também restauraram as festas religiosas. Mas somente algum tempo depois, passados vários meses, é que os fundamentos do templo foram colocados, e aí houve essa dedicação dos fundamentos com uma grande festa. Como já vimos, a partir desse momento as obras foram completamente abandonadas e o povo passou a se dedicar aos seus próprios interesses. Só que tinha um problema. Essa atitude do povo gerou algumas consequências desastrosas, como a gente vê aqui nos versículos 5 e 6, onde Ageu diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Vocês comem, mas isso não chega para matar a fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Logo que chegaram em Judá, os israelitas começaram a plantar de novo, mas as colheitas não aconteciam como eles esperavam. A produtividade era pequena. Eles plantavam muito, colhiam pouco. E aí passavam a trabalhar a terra com mais intensidade, mas a próxima colheita também era frustrante. Enquanto isso, eles não tinham tempo para cuidar do templo do Senhor e abandonaram a obra. As figuras que são usadas por Ageu são bem fáceis de entender. A comida existe, mas é pouca, não dá para matar a fome. O vinho também existe, mas é pouco, não dá nem para fazer uma festa. Na estação fria, a roupa era insuficiente para aquecer o corpo. E a remuneração pelo trabalho era tão pequena que parecia que as moedas eram recebidas dentro de um saco furado. E Ageu ainda prossegue nos versos 8 a 11, dizendo assim: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Yahvé simplesmente dilacerava o ganho dos israelitas. Eles precisavam aprender que a construção da casa do Senhor traria glória ao Senhor e devia estar como prioridade número 1. Por isso, quanto mais eles lutavam para prosperar economicamente, mais frustrados eles ficavam por causa dessa inversão de valores. Deus não podia abençoar as suas colheitas. Pois bem, enquanto dura essa atitude do povo, o Senhor vai frustrando os seus esforços. Não haverá chuva suficiente, o solo ficará seco e produzirá pouco. Os pastos para os animais vão secar e eles não poderão engordar. O trabalho duro terá pouco resultado. Há uma relação direta entre a seca e a ruína da casa do Senhor. Por isso, Ageu apregoa a ordem do Senhor no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo.
Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo precisava se arrepender e voltar atrás. Os líderes deviam ser os primeiros a fazer isso. Quando houvesse a obediência ao Senhor, então ele cumpriria as suas promessas sobre o seu povo. Ageu, então, abre a segunda página do seu diário. Era o dia 21 de setembro. No calendário dele, era o 24º dia do 6º mês. Então, 24 dias haviam se passado desde o seu primeiro pronunciamento. Nesse dia, Ageu constatou, e constatou com alegria, que o povo temeu o Senhor e obedeceu a sua voz. Versos 12 a 14 diz o seguinte: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. O povo ouviu a repreensão de Ageu e recomeçou a edificação do templo. Os primeiros a serem mencionados foram os líderes, Zorobabel e Josué. Observando o seu exemplo, o povo todo se dedicou à obra. A resposta de Deus por meio do profeta foi: Eu estou com vocês. Isso nos faz lembrar a tarefa que o Senhor Jesus nos deixou. Ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações. E da mesma forma ele também prometeu: Eu estarei com vocês todos os dias. Quando as pessoas começam a trabalhar, Deus mesmo desperta neles o desejo intenso de prosseguir e terminar a obra. Porém, havia um sentimento que trazia desânimo aos construtores, como veremos a seguir. A terceira página do diário de Ageu aparece 26 dias depois. Era o dia 21 do 7º mês, o que para nós seria o dia 17 de outubro do ano 520 a.C. As obras da reconstrução já estavam iniciadas, mas durante o levantamento das paredes já dava para perceber que este templo seria muito menos vistoso do que o templo de Salomão. Por isso, mais uma vez, o profeta Ageu entrou em ação. Capítulo 2, versos 1 e 3. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é nada aos olhos de vocês? O dia anterior a essa proclamação de Ageu tinha sido o último dia da celebração da festa dos tabernáculos. Supõe-se que pela falta de recursos gerados pela seca, a celebração tenha sido bastante deficiente. O povo, mais uma vez, estava desanimado. E havia um motivo a mais para isso. Vários líderes de Judá, os mais antigos,
ainda tinham lembrança do templo de Salomão. Isso os fazia desanimar, pois o novo templo seria menor e menos suntuoso do que o de Salomão. Ageu então perguntou: esse novo templo não parece muito insignificante para vocês, diante do primeiro? Ora, isso não era uma ilusão, era a verdade. Seria um templo bem menos imponente, bem menor. Por isso Ageu continuou a encorajar o povo, dizendo, versículos 4 e 5, mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Mais uma vez, a promessa do Senhor é essa: eu estou com vocês. Essa promessa é constante na palavra do Senhor. Alguns exemplos. Gênesis 31, 3, Êxodo 3, 12, Números 14, 9, Josué 1, 5, Josué 14, 12, Juízes 1, 19, Isaías 43, de 2 a 5, Salmo 91, 15. E eu poderia seguir citando muitos outros textos aqui. Eu estou com vocês. É preciso lembrar que a perda da terra e do templo pelo povo de Judá tinham sido causados pela desobediência, segundo as maldições contidas na aliança de Deus com o seu povo. 1 Reis capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Mas uma outra promessa de Deus é repetida constantemente nas Escrituras e está presente aqui também na palavra de Ageu. Ele diz: não tenham medo. Qual é a razão para não ter medo? A razão é a promessa do Senhor: o meu espírito habita no meio de vocês. A reconstrução do templo e o estabelecimento dos israelitas de volta naquela terra foram realizados em meio a muita oposição. Havia inveja dos povos ao redor, havia intrigas com o governo central da Pérsia e até mesmo alguma violência física. O povo tinha medo, mas Deus prometeu que a sua presença, a presença do seu Espírito, era garantia contra todo o temor. Como povo de Deus, nós também às vezes nos sentimos ameaçados, mas devemos lembrar sempre as palavras do apóstolo Paulo, quando diz em 2 Coríntios 4, versículos 8 a 10 o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Lembremos sempre que nós não estamos sós. Deus conosco está. Mas Ageu não parou por aí. Versos 6 a 9, ele diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez,
eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se apresenta como o dono de todas as riquezas. O Salmo 24 atesta que a terra e tudo que existe nela pertencem ao Senhor. Essa é uma das razões porque a nossa vida não deve ser gasta no propósito de angariar bens nesse mundo. Na verdade, você nunca vai ser o verdadeiro dono de nada. No máximo, você será mordomo das coisas que o Senhor puser à sua disposição. As riquezas devem ser sempre usadas em obediência ao Senhor. Por ser Deus o dono de tudo, ele promete que vai providenciar o material de construção para o novo templo. O seu nome há de ser honrado com essa nova construção. A expressão Senhor dos Exércitos ocorre 5 vezes nesse pequeno trecho. Isso enfatiza a soberania de Deus sobre as nações, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas e sobre os bens materiais. O adorno da casa do Senhor vai ser providenciado por Ele mesmo. Ele é quem vai mover os corações dos povos para trazerem tesouros a Jerusalém. A expressão farei tremer a terra mostra como Deus vai atuar de forma decisiva para que a sua casa se encha de glória e de honra. Mas há uma promessa ainda mais importante nessa palavra. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o profeta fala em glória, ele não está se referindo à beleza, à riqueza ou aos ornamentos do templo. Ele se refere especificamente à glória do Senhor, que é a presença do próprio Deus. Na história do povo de Deus, quando Moisés inaugurou o tabernáculo no deserto, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando Salomão inaugurou o primeiro templo, a glória do Senhor também encheu aquela casa. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do segundo templo foi maior que a do primeiro. A razão é que Deus em pessoa se fez presente nele. Jesus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, entrou no templo. Ali ele pregou, ele purificou os seus pátios quando expulsou dali os vendedores, ele participou das festas, ele ensinou e ali também realizou milagres. O templo reconstruído por Zorobabel foi ampliado e embelezado por Herodes durante muitos anos. Mas a maior glória deste templo não foram os ornamentos que Herodes mandou colocar ali, mas foi a presença de Cristo. João deu testemunho disso quando escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porém, esse segundo templo também foi destruído. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo exército romano. A obra de Jesus não foi apenas glorificar este templo de pedras e de madeira, mas principalmente vir a este mundo para fazer morada no verdadeiro templo do Senhor, que é o nosso corpo. Paulo afirma isso de maneira categórica em 1 Coríntios 3,16, quando ele diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E também em 1 Coríntios 6,9, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Temos também uma promessa para a concretização da história. O dia em que a história chegar ao seu final. Quando nós chegarmos a Jerusalém Celestial, em Apocalipse 21, 22 diz assim: não vi nenhum santuário na cidade, pois o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Chegamos à conclusão de que o que concede a verdadeira glória ao templo é a presença do Senhor. Lembremos mais uma vez que ele prometeu inúmeras vezes: eu estou com vocês. Chegamos agora à quarta página do Diário do Profeta Ageu. Era o dia 18 de dezembro do ano 520 a.C. Para ele era o dia 24 do 9º mês, segundo o calendário da época. Essa era a época em que a semeadura estava iniciando. E já fazia 3 meses que o trabalho de reconstrução do templo tinha começado. Ageu dirigiu a palavra do Senhor aos sacerdotes dessa vez. E lhes fez uma pergunta. Essa pergunta estava relacionada à lei cerimonial, quanto à pureza e à impureza das ofertas que eram levadas até o altar. Essa era uma das atribuições dos sacerdotes, dirimir dúvidas sobre assuntos ligados às cerimônias, aos rituais, aos sacrifícios, conforme determinado pela lei. A primeira pergunta que ele fez está no versículo 12 do capítulo 2. Ele diz assim: se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar um pão, ou o cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes respondem imediatamente: não. Que carne santificada era essa? Era aquela carne destinada aos sacrifícios. Parte dessa carne pertencia aos sacerdotes para o seu alimento e o alimento das suas famílias. Mas mesmo essa carne santificada, que era levada ao altar do Senhor, ela não tinha esse poder de, pelo simples contato, santificar ou purificar qualquer outro tipo de mantimento ou de material. Então Ageu fez a segunda pergunta no verso 13. E se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer uma dessas coisas, ficará ela impura? Os sacerdotes responderam: sim, ela vai ficar impura. Bom, isso também estava prescrito na lei de Moisés. Qualquer pessoa que tocasse num cadáver ficava impuro até cumprir os rituais de purificação que eram prescritos para ele. Enquanto isso, se ele tocasse em outra pessoa ou em qualquer outra coisa, essa pessoa ou coisa ficava impura também. Pois bem, nesse momento em que Ageu faz essa pergunta, o povo estava mais uma vez começando a desanimar com relação à obra da reconstrução.
Por isso Ageu fez uma acusação bastante séria contra os sacerdotes e contra o povo em geral. No versículo 14 ele diz: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que oferecem, tudo é impuro. Como é que a gente entende essa palavra? Ageu não fez essas perguntas aos sacerdotes à toa. Bom, o altar no qual eram feitos os sacrifícios já tinha sido edificado, já tinha sido reinaugurado, e ele ficava bem ao lado do templo. E os sacrifícios estavam sendo oferecidos nele, e as festas estavam sendo feitas ao redor desse altar. Pois bem, todos os trabalhadores que estavam trabalhando na reconstrução estavam também em contato com esse cadáver, entre aspas, que era aquele templo em ruínas. Os sacerdotes também não podiam evitar o contato com aquelas pedras e madeiras carbonizadas que restaram da destruição do primeiro templo. Esse contato os tornava cerimonialmente impuros. Então, tudo que eles tocavam ficava impuro, até mesmo as ofertas que eles dedicavam. Mas aí, o Senhor fez uma promessa por meio de Ageu. Quando houvesse empenho e dedicação para a edificação, as bênçãos do Senhor viriam e trariam fartura novamente. No verso 19, Ageu diz assim: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanzeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas de agora em diante eu abençoarei vocês. Existe uma relação direta entre o lento progresso da construção e as expectativas frustradas quanto às colheitas. Por outro lado, o Senhor promete abundância quando houver dedicação ao trabalho. E os israelitas já podiam vislumbrar essa bênção do Senhor no horizonte. Mas existe aqui uma segunda promessa. Nesse diário de Ageu, é uma segunda página, nesse mesmo dia, no diário. Essa palavra é dirigida diretamente a Zorobabel, descendente de Davi, o governador de Judá. Ele diz assim no versos 21 a 23. Fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos e das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão, e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Duas promessas são feitas aqui. A primeira é que Deus já está preparando o julgamento das nações. Pela segunda vez, o Senhor fala em fazer tremer o céu e a terra. Dessa vez vai ser para aniquilar o poder dos reinos e das nações que se opõem a ele. Lembremos que ele é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. A ele pertencem os reinos e a sua justiça será executada. Ninguém que se opõe a ele será poupado. A segunda promessa é relacionada diretamente a Zorobabel e, por extensão, à descendência de Davi. Isso porque, anteriormente, o Senhor havia rejeitado um descendente de Davi, e agora ele estava prometendo restaurar essa linhagem. Em Jeremias 22, 24, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. O anel de selar
representa a autoridade dada por Deus ao governante. Esse anel foi tirado de Jeconias, que também é chamado de Joaquim, e agora seria devolvido para o seu neto Zorobabel. O Senhor havia prometido a Davi que jamais faltaria um descendente seu no reinado de Israel. Porém, o conteúdo mais importante dessa promessa é que da descendência de Davi também viria o Messias, Jesus, o Rei dos Reis, na pessoa de quem o reino permanece eternamente, jamais terá fim. Então, o diário de Ageu se encerra. Porém, nós temos aqui lições preciosas para a nossa vida, que ele nos ensina. A primeira delas, nós poderíamos fazer uma pergunta. Qual é a prioridade número 1 do homem que teme ao Senhor? Todos nós sabemos a resposta. A prioridade número 1 do homem que teme a Deus é a glória de Deus. Mas por quantas vezes é possível que nós tenhamos imitado o povo de Israel e cuidado dos nossos próprios interesses antes do reino de Deus? Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E ele também ressaltou as bênçãos que decorrem dessa dedicação ao Senhor. Mas o contrário também é verdade. Quando nós negligenciamos a nossa responsabilidade no reino de Deus, nós passamos por dificuldades. E o pior de tudo é que muitas vezes ainda questionamos Deus por isso. Uma segunda lição é que quando nós estamos fora da vontade do Senhor, é como se nós estivéssemos remando contra a maré. Quanto mais nós tentamos nos esforçar, mais difícil vai ficando a jornada. Quanto mais o povo de Israel se esforçava nas suas plantações, no seu esforço para prosperidade econômica, pior ficava a sua situação. Mas quando nós buscamos a vontade de Deus, Ele promete a sua presença constante conosco, nos fortalecendo e nos animando. Outra lição é que quando nós pensamos na obra do Senhor para o nosso tempo, nós temos aprendido que a nossa tarefa é fazer discípulos de todas as nações. Se nós ficamos de braços cruzados, achando que a tarefa é muito difícil, é muito pesada, não vai haver resultados. E as bênçãos de Deus também vão ser escassas. Somente quando nós arregaçarmos as mangas e colocarmos as nossas mãos no arado, Deus vai redobrar as nossas forças e o nosso ânimo para alcançar vidas para o seu reino. Então, quais são as prioridades da sua vida? Em que ordem de importância você tem colocado o reino de Deus em sua vida? A nossa oração é que a glória de Deus seja sempre a nossa prioridade número 1. E para aqueles que são mais curiosos, a edificação do templo chegou ao fim. Ela durou até o mês de fevereiro do ano 515 a.C. Nesse mês, o templo foi reinaugurado, foi rededicado com uma grande festa, conforme está registrado no livro de Esdras, capítulo 6, versos 16 a 18. Que assim também as bênçãos de Deus se cumpram na nossa vida. Tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor.